Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto e hoje com o tema Como vencer a depressão. O que será que a Bíblia tem a dizer acerca deste mal que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo e no Brasil em torno de 11 milhões de pessoas que passam pelo drama da depressão. A depressão é um inimigo traiçoeiro que quando ele pega é difícil se livrar dele. Então nós vamos apresentar um olhar bíblico de como que podemos vencer a depressão. Primeiro eu quero citar um texto que retrata um quadro depressivo. O Salmo de número 31, o versículo 9, diz assim: Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza, os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Olha só, atribulado se sentia o salmista. E ele dizia: eu de tristeza estou sendo consumido. E aí ele destaca: de tristeza os meus olhos estão sendo consumidos, de tristeza a minha alma está sendo consumida, e de tristeza o meu corpo está sendo consumido. Vamos colocar o Salmo 31, o versículo 9, os elementos que ele está nos apresentando. E então ele apresenta atribulado. Ele diz: eu estou atribulado. Aqui já destacamos algo importante. O apóstolo Pedro diz que importa que passemos por muitas provações, para que na aprovação a nossa fé seja aperfeiçoada. Então a tribulação é inerente à vida. No entanto, ela pode chegar a um limite, ela pode chegar, como é que eu vou colocar? A um extremo que o indivíduo não consegue sair dela. Então ele fica atribulado. E quando ele fica atribulado, diz aqui, de tristeza. Tristeza. Este é o elemento mais relevante da depressão. Tristeza. Só que eu tenho que escrever do contrário, né? Tristeza. De tristeza, atribulado, e no âmago dessa tribulação está a tristeza corroendo o indivíduo. E ele diz aqui que essa tristeza afetou ele nos olhos, na alma e no corpo. Então, estes são os elementos que vão dar o contorno de um quadro depressivo. Ele está atribulado, consumido pela tristeza, afetando os seus olhos, a sua alma e o seu corpo. Então eu quero começar fazendo algumas declarações, 6 declarações, antes de fazer uma exposição sobre a depressão. Primeira declaração:
mesmo à luz da Bíblia, a depressão não tem cura rápida. Ela depende de um processo. Então, é a primeira coisa que eu quero enfatizar. Se você estiver em um quadro depressivo, não espere ser curado da noite para o dia. Há um processo. A depressão, para que ela seja tratada, ela precisa passar por um processo. Então nós temos que nos dispor a ir em direção a essas etapas necessárias para sair de um quadro depressivo. Lídia, seja bem-vinda. Então esta é a minha primeira afirmação. A depressão, Gabriel, seja bem-vindo. A depressão não tem cura rápida. Ela depende de um processo. Então não espere sair da depressão da noite para o dia. Eu vou até fazer uma afirmação audaciosa. No mínimo, quem estiver em quadro depressivo agudo, no mínimo ele precisa de 40 dias para sair da depressão. Então não tem cura rápida, mesmo à luz da Bíblia, e depois eu vou mostrar isso. Segundo, a depressão aguda, ela depende e ela precisa de um acompanhamento médico. Por que ela precisa de um acompanhamento médico? A depressão é o indivíduo está atribulado, consumido pela tristeza que afeta os seus olhos, a sua alma e o seu corpo. Se a depressão afeta o corpo, dependendo do grau de afetação, é preciso de medicina para recuperar o corpo. Então, por isso, quem está em quadro depressivo deve procurar uma ajuda médica. Ele, no mínimo, ele vai precisar de exame para saber do seu estado corporal, ele vai precisar de ajuda de um diagnóstico. E quem seria o médico para fazer esse diagnóstico? Ou um médico psiquiatra. Ele é um médico que tem na sua formação as condicionantes de conhecimento adequado para o devido diagnóstico de um quadro depressivo. Ponto. Terceira declaração. E aqui eu entendo que é a declaração mais surpreendente acerca da depressão. A terceira declaração talvez pegue você de surpresa. Porque quem está em quadro depressivo, uma das características dele é que ele se isola. Ele entra num quarto, fecha a porta, tranca e não quer ver mais o mundo. Ele entra num estado de tristeza tão profunda que ninguém consegue chegar nesse indivíduo. Por isso que é preciso de um processo, e mesmo à luz da Bíblia, a depressão precisa passar por esse processo de tratamento. Por quê? Porque o indivíduo, ele entra numa espiral interior profunda e ele se vai para dentro de si e ele se esconde dentro de si numa condição tamanha que as pessoas que estão em volta dele têm dificuldade de chegar nele. Então ele está só. Mas o que eu quero colocar é que, apesar de você estar só, na depressão você está muito bem acompanhado. Agora você vai dizer, César, o que você está dizendo? Um cara em condição depressiva é um cara que está bem acompanhado? Por quê? Porque o cara que está bem depressivo, ele está só. E como é que ele pode estar bem acompanhado se ele está só? É que os grandes homens de Deus na Bíblia, as grandes mulheres de Deus na Bíblia, passaram pela depressão. Imagina, você, tipo assim, eu quero jogar basquete, eu quero ser comparado com Jordan, né, que é o grande jogador de basquete.
Eu quero jogar futebol. Eu quero ser comparado com Pelé, o maior jogador de futebol do século. Eu quero jogar xadrez. Eu quero ser comparado com o maior jogador xadrez. Aí eu digo assim, e eu não quero ser deprimido. Eu não quero estar em depressão, por óbvio. Mas se eu tiver depressão, eu estou junto com os maiores homens de Deus que esse mundo jamais viu. Porque eles também passaram por depressão. Aí você vai dizer assim, César, pera lá. Você vai ter que me mostrar quem são esses homens. Pois é, esta é uma afirmação audaciosa. Quarta afirmação. O estado mórbido da depressão, da tristeza, deve ser acolhido da mesma maneira que a alegria. Agora você vai dizer, pera lá, César, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está dizendo para mim que eu devo gostar da tristeza do jeito que eu gosto da alegria? Sim. Mas você terminou de dizer que o cara depressivo precisa de exame médico, de acompanhamento médico, de diagnóstico médico. E você vai dizer agora para mim que ele deve amar a tristeza do jeito que ele ama a alegria? Sim. Mas como assim? Esta é uma afirmação que a gente precisa dar entendimento. Vamos lá. Quinta afirmação. A depressão tem cura, mas depende de um processo. A depressão tem cura dentro de um processo de cura. É como se eu dissesse assim para você. Lembra quando Jesus pegou 10 leprosos? Eles queriam ser curados. E Jesus disse, vai andando em direção ao templo. E no caminho eles foram curados. Quer dizer, Jesus podia curar instantaneamente, mas Jesus disse, não, vocês vão no caminho. É como se a depressão dependesse desse caminho. Vai daqui até o sacerdote. Você tem que ir passar por esse caminho. Você tem que andar por esse trecho. A depressão tem cura, mas você tem que fazer esse caminho. E último, a depressão traz a oportunidade do autoconhecimento. A depressão é um mecanismo importante para a gente se conhecer. Ponto. E eu poderia acrescentar uma sétima afirmação. Eu, particularmente, fui pessoa extremamente depressiva. Eu, por muitos e muitos anos, talvez 20 anos, eu tive que lidar continuamente, de tempo em tempo, com a depressão. Então, a depressão para mim era um quadro que eu tinha que lidar com ele e eu batalhei bastante para buscar encontrar a cura. Eu demorei muitos anos para encontrar a cura porque eu me diagnostiquei, eu me diagnostiquei como depressivo, até aí tudo bem. O problema é que eu entendia que a forma de ser curada era de um jeito e era de outro. Então, como eu entendia mal como é que se obtinha a cura da depressão, eu nunca conseguia ser curado, porque eu ia em busca do medicamento bíblico errado. Quando eu descobri o verdadeiro medicamento bíblico para a depressão, aí eu não tive mais problema com depressão. Aí se tornou muito raro eu entrar num processo depressivo. Então vamos lá. A depressão, ela é um processo. Vamos primeiro definir o que é depressão. A depressão é um transtorno mental, é um distúrbio mental, é um transtorno de humor. A depressão, quando ela é aguda, ela altera os circuitos neurais do cérebro. Ela dá um curto-circuito. Se fosse no computador, é como se você estivesse trabalhando no teu computador a toda velocidade e de repente a tela congela. Quando a tela congela,
Você tenta tudo, não tem mais nada. Mexe no teclado, não mexe mais nada. O que você faz? Você desliga o computador. A depressão, ela leva o indivíduo a um congelamento da mente. Não cabe mais nada dentro da mente. A mente se estreita, se estreita, se estreita de um tanto que ela não consegue alcançar o seu sistema operacional. Ela não consegue dar restart no sistema operacional. O que você tem que fazer? Você tem que desligar. Aí você desliga, quando você liga de novo, aí o sistema operacional vai voltando, até que você consegue colocar de volta todos os softwares para poder trabalhar no computador. A mesma coisa acontece com a depressão. Há um curto-circuito na mente. E aí, quando dá aquele curto-circuito na mente, o que acontece? A depressão, ela traz para o indivíduo uma sensação persistente de tristeza, um forte sentimento de desesperança, uma perda de interesse. Ela perde interesse em qualquer tipo de atividade. É por isso que normalmente quem está em depressão se isola dentro de um quarto. Ela começa a ter alteração e distúrbios no sono. É por isso que ela vai precisar, às vezes, de acompanhamento médico, porque ela vai precisar de medicamento para conseguir dormir um pouco, já que o corpo dela não consegue mais permitir que ela tenha uma noite de sono. Uma perda de apetite, de novo, por que precisa de médico, né? Ela perde o apetite, pode ficar numa situação de anemia, por exemplo. Ela perde níveis de energia do corpo. Ela perde a capacidade de concentração. Ela fica meio que alienada, olhando para o nada. Ela fica meio abobalhada. Ela perde a autoestima. Em casos extremos, ela tem pensamentos suicidas. E no meu caso depressivo, isso era muito comum, ter pensamentos suicidas. Ela tem oscilação de humor. Ela tem uma forma de ver a realidade alterada. Olha aqui, ó. Primeira afetação, os olhos. Segunda afetação, a alma. Terceira afetação, o corpo. Então, ela começa a ver a realidade de forma distorcida. E aí tem apatia, medo, indecisão, insegurança, irritabilidade, esquecimento. Tudo isso agrava a sensação de depressão. Então, esse é o quadro depressivo. O quadro depressivo pode ser resumido por esta descrição: sensação persistente de tristeza. A depressão é a extrema tristeza matando o desejo de viver. Esse é o quadro depressivo, ok? Então é claro que eu estou aqui salientando a depressão aguda, mas a depressão ela tem níveis. E esses níveis variam muito, de indivíduo para indivíduo. Mas o extremo desse nível é esse quadro que eu estou demonstrando. Mas eu falei que quem está deprimido não está sozinho. Então vamos ver o primeiro deprimido. Não vou colocar em ordem da história bíblica, mas eu vou colocar alguns casos de depressão na Bíblia. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, primeiro caso. Primeiro caso, Ruth, capítulo 1, versículo 20. Encontramos Noemi em quadro depressivo. Noemi disse: não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi ficou deprimida porque ela perdeu o marido e 2 filhos, e ficou só com 2 noras, então ela entrou num quadro depressivo, ao ponto dela trocar o nome e ela falar que Deus colocou ela num estado de amargura profunda. Então, se você está depressivo, Noemi também esteve depressiva. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Nós encontramos o segundo quadro depressivo. 1 Samuel 1, 10. 1, 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Segundo quadro depressivo na Bíblia, Ana, olha aqui, tristeza, olhos, chorou. Ela, 10, né? Levantou Ana com amargura de alma, olha aqui a alma, amargura de alma. Ana, quadro depressivo. Vamos ver, 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Samuel, Davi tocava harpa para Samuel sentir-se melhor. Tendo retirado o espírito do Senhor de Samuel, um espírito maligno o atormentava. Aqui está Samuel, um quadro depressivo também. Jeremias capítulo 20, versículo 18. Jeremias capítulo 20, versículo 18. Jeremias 20, 18. Jeremias 20, 18. Jeremias em quadro depressivo, olha ele. Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consumam de vergonha os meus dias? Jeremias em quadro depressivo. Jonas, capítulo 4, versículo 3. Jonas, capítulo 4, versículo 3. Vamos ver Jonas, capítulo 4, versículo 3. Peço-te, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E observa que Jonas entrou em quadro depressivo depois de evangelizar a cidade de Nínive e 120 mil pessoas aceitarem a Deus e se converterem em 3 dias. E ele entrou em quadro depressivo depois de ver o poder de Deus operar numa cidade com 120 mil habitantes. E ele pede a morte. Jonas em estado depressivo. Nós temos agora Moisés, Números, capítulo 11, versículo 15. Moisés em quadro depressivo. 11, 15. 11, 15. Se assim me tratas, disse Moisés, mata-me de uma vez, eu te peço, se tem achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver a miséria. Moisés em quadro depressivo pedindo a Deus para ele matar ele, pedindo a Deus para matar Moisés. Me mate, Senhor, eu não aguento mais ver isso. Moisés em quadro depressivo. Novo Testamento, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Se surpreenda com quem vai estar no Novo Testamento em quadro depressivo. Verso 8, Paulo dizendo, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Homem de Deus, Paulo, pedindo a morte por não suportar mais a pressão que ele estava submetido. Homem de Deus, Paulo, em estado depressivo.
E por fim, nós vamos ir para 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. 1 Reis 19, versículo 4. Elias, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então veja só, se você está em depressão, você está junto com Jonas, com Jeremias, com Samuel, com Jó, Jó eu não falei, né? Jó capítulo 3, versículo 11. Jó capítulo 3, versículo 11. Vamos lá, Jó capítulo 3, versículo 11. Olha o que Jó diz. Por que não morri eu na minha madre? Por que não expirei eu ao sair dela? Jó também pediu para si a morte. Então, quem está em quadro depressivo está junto com Jonas, com Jeremias, com Samuel, com Jó, com Ana, com Paulo, com Moisés, com Noemi e com Neemias. Então você está em boa companhia. Esses homens passaram por depressão. Eu me lembro que quando eu entrava em quadro depressivo, eu me consolava com isso. Eu dizia, tudo bem, eu estou deprimido, mas se Paulo teve depressão, se Moisés teve depressão, quem sou eu para reclamar? É nesse sentido que eu digo que nós temos que amar a tristeza como alegria. Por quê? Porque a Bíblia diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como você ama você mesmo. Ora, eu não posso me amar quando eu sou feliz e não me amar quando eu sou triste. Não faz sentido. Quando o homem vai casar com a mulher, ele fala, eu vou estar com você na alegria e na tristeza, na dor e na bonança. Então, se eu vou estar com minha esposa na dor e ela vai estar comigo na dor, então eu não posso estar comigo mesmo na minha dor? Será que eu não posso me amar quando eu estou triste? Eu só vou me amar quando eu estou feliz? Eu vou dividir minha vida. Olha, César, amo o César quando o César está alegre. Mas quando o César está triste, eu não quero nem saber dele. Ele que se vire para lá. Como é que eu faço? Eu pego e arranco minha alma e deixo o meu corpo? Como é que eu faço? Eu levo o meu corpo e deixo a minha alma? Como é que eu faço? Eu arranco o meu olho, deixo o meu olho, levo a minha alma e levo o meu corpo? É parte da vida, é parte da queda. Eu sempre digo assim com relação ao trabalho. A pessoa chega para mim e fala, temos um problema difícil para resolver. Eu de imediato digo, problema é matéria-prima do nosso trabalho. Só existe trabalho porque existe problema. Se não existisse problema, não teria trabalho. Também se existe alegria, existe tristeza. Se existe vitória, existe derrota. Se existe luz, também tem trevas. O mundo tem todas essas coisas. Então eu não posso dizer, eu só estou bem quando eu estou triste. Aliás, eu só estou bem quando eu estou feliz. Quando eu estou triste, eu não gosto de mim, não quero saber de mim. Não tem isso. Então nós temos que aprender, por isso que eu falei que a depressão é uma oportunidade de autoconhecimento. Eu vou me conhecer, eu vou conhecer o meu limite. Por exemplo, imagina, não vamos falar do quadro depressivo. E eu vou falar de uma coisa que eu sei por ouvir dizer. Eu não tenho condição de saber se é desse jeito, mas as mulheres que o digam. A gente sabe que as mulheres têm aqueles dias. E quando elas chegam naqueles dias, há uma afetação orgânica sobre o seu corpo. E esta afetação pode deixar ela com dor de cabeça, pode deixar ela indisposta, pode deixar ela cansada, pode deixar ela triste e todas essas coisas mais. Ela sabe como é que é. Ok. Aí
ela liga para a empresa dela e diga assim: olha, chegou aquele dia, eu não vou trabalhar hoje. No dia seguinte vem o aviso prévio. Já pensou? Aquilo se repete cada 30 dias? A cada 30 dias ela liga para o chefe dela e fala: olha, hoje chegou aquele dia, não vou para trabalhar hoje, daqui uns 5 dias eu vou. Não passa 2 dias, chegou o aviso prévio, tá despedida. Não, a mulher aqui que ela faz, ela coloca uma cara de atriz, um sorriso daquele que é colado com super bond, né? Bond. Ela pega o super bond aqui, dá uma colada aqui, fica com aquele sorriso e vai trabalhar como se nada tivesse acontecendo. Por dentro está explodindo tudo, por fora, mil maravilha. O que ela está fazendo? Ela está amando o seu corpo. Ela sabe que por dentro não está bem, mas ela sabe que aquilo por dentro não vai determinar aquilo que é por fora. Então, naquele dia, ela é uma grande atriz. Ela sorri quando devia estar chorando, mas é parte da vida. Ela sabe que aquilo ali vai passar. Assim também é o quadro depressivo, é parte da vida. Se entrou, o que se vai fazer? Deixe-me dizer uma coisa. Bom, até aqui, deixe-me voltar aqui. Eu falei que a depressão é um processo, eu vou explicar agora, que ela depende de acompanhamento médico, porque ela afeta o corpo, afeta a alma. Dependendo do nível de afetação, um psiquiatra tem que entrar com medicamento para cobrir as deficiências, porque ela consome o corpo, ela consome as energias, então ela cria uma deficiência que só medicamento muitas vezes pode restaurar. Eu já falei que a gente não está sozinho, nós estamos junto com os grandes homens de Deus que passaram por quadro depressivo. Eu já falei que nós temos que acolher a depressão, a tristeza, do jeito que a gente acolhe a alegria. O que eu quero dizer com isso? É que faz parte do mundo caído. Entendeu? Não é que eu estou dizendo que é bom ser triste. É melhor ser feliz. É melhor ser feliz. Não é bom ser triste. Mas eu não tenho como impedir que eu passe por situações como esta. Só quando eu tiver o meu corpo glorificado é que eu nunca mais vou passar por um quadro depressivo. Mas enquanto eu tiver um corpo corruptível, eu estou sujeito a um quadro depressivo. Agora, eu tenho que me conhecer para saber lidar. O que acontece? Como que eu lido hoje com a depressão? A depressão tem nível, tem escala. Uma aguda e uma leve. Quando eu percebo a escala leve, eu sei que se eu deixar, eu vou chegar na escala aguda, eu imediatamente aciono um antídoto e neutralizo a depressão antes dela nascer. Então eu não entro mais em quadro depressivo como era antes. Não é que eu estou inoculado, é que eu consigo reconhecer o sintoma, eu entro imediatamente com antídoto e pronto. Eu consigo estancar o processo depressivo e aí eu saio fora. Porque eu aprendi a me conhecer e eu sei como lidar com o meu quadro depressivo e sair fora. Então agora nós vamos ao processo de cura da depressão. Lembra que eu falei que Jonas vai à cidade de Nínive e ele prega 3 dias e 120 mil pessoas se converte. Ele sai dali e ele vê a conversão de Nínive. E porque Nínive se converteu, ele entra em depressão? O que eu quero dizer com isso? É que a depressão, ela pode vir por N motivos. Se você é um esportista, você vai participar das Olimpíadas. Você se esforça 10 anos para ganhar uma medalha de ouro. No dia que você pega a medalha de ouro, no dia seguinte você entra em depressão. Aí você vai falar: César, por quê? Por causa disso aqui. Aqui está o nível
Aqui está o nível de energia. A depressão, ela consome o nível de energia ou ela é uma eu vou colocar dessa maneira. A depressão é uma descompensação do nível de energia. Energia, deixe-me acrescentar aqui, que tipo de energia? Energia emocional. A depressão é uma descompensação da energia emocional. Agora, quando que a energia emocional é descompensada? Primeiro, quando você tem uma vitória. Aí você vai dizer, César, você está me dizendo que quando eu tenho uma vitória, eu entro em uma descompensação de energia? Entra, depois eu vou explicar. E quando você tem uma derrota? Ou seja, tanto a vitória quanto a derrota te coloca em estado depressivo. Por quê? A derrota, que é o mais comum, as pessoas entrarem em depressão. Imagina você o seguinte. Eu vou citar alguns problemas que podem afetar minha vida. Eu estou com problema com a minha esposa. Eu estou com problema com o meu filho. Eu estou com problema com o meu vizinho. Eu estou com problema com o meu chefe. Eu estou com problema com o governo. Ok? Então eu tenho vários problemas. O problema meu com minha esposa vai ser resolvido daqui 10 dias. O problema meu com meu filho vai ser resolvido hoje à noite. O problema meu com meu vizinho vai ser resolvido na próxima Assembleia Geral do bairro. O meu problema com o meu chefe vai ser resolvido daqui 10 dias. E o meu problema com o governo vai ser resolvido daqui 1 ano. Então, qual é o primeiro problema que vai ser resolvido? O com o meu filho, que vai ser resolvido hoje à noite, certo? Então, veja só, eu estou com um problema para 10 dias, um para quando vai acontecer uma sessão, eu estou com um problema com... Cada um tem um dia para resolver. Mas hoje eu estou com um problema com meu filho. Aí quando eu vou resolver o problema com meu filho, vira maior briga. Pensa aquela briga assim de acabar o mundo. O meu filho sai batendo na porta, eu saio revoltado porque meu filho não me ouviu e eu fico revoltado. Aí quando eu fico revoltado com meu filho, eu olho para minha esposa, que a coisa vai resolver daqui 10 dias, eu falo, eu também estou revoltado com ela, eu devia resolver aquilo e não resolvo. Aí eu olho para o meu vizinho e eu falo, mas também estou revoltado com o meu vizinho, eu tenho que resolver isso. Aí eu olho para o governo e digo, eu também estou revoltado com o governo. Aí é como se eu trouxesse todos os problemas para o mesmo dia, querendo solução instantânea. Aquilo me dá uma tristeza tão grande, mas tão grande, porque a minha mente estreitou, e ela não vê mais solução para nada. Parece que o mundo acabou naquele momento. Então, a minha derrota é a derrota de todos os problemas na mesma hora. E aí eu entro em depressão. E agora, Vitória? Eu preparo 10 anos para ganhar uma medalha olímpica. E aí eu ganho. Agora eu pergunto para você, no ano que daqui 4 anos eu vou ganhar outra? Difícil. Eu tenho que treinar muito. Eu ganho a primeira, talvez seja a única. Nunca mais talvez eu ganhe. A minha energia foi lá em cima. Eu virei super-homem, eu ganhei uma medalha, todo mundo tá batendo palma para mim. Olha o César, ele ganhou, e joga eu para cima, e joga eu para cima, e joga eu para cima. Quando todo mundo vai embora, cadê
aquele momento de glória. Não tem mais, agora foi embora junto. E aí eu volto para o meu normal, mas o meu normal não é mais normal, porque eu queria estar lá em cima. Eu queria estar comemorando todo dia, mas não tem mais aquela comemoração. Aí eu entro em depressão. Percebe como a depressão é capciosa? Quando a energia descompensa pela vitória ou pela derrota, você entra em depressão. Por exemplo, eu descobri que a maneira mais rápida de eu entrar em depressão é depois de uma vitória. E aí alguém me chamou atenção para isso. Ela disse, olha, quando você tem uma vitória, no dia seguinte você entra em depressão. Aí eu percebi. Todas as vezes que eu entrava em eu tinha uma grande vitória, eu me deprimia. Aí eu falei, opa, então quando eu tiver uma vitória, eu já vou me preparar para o dia seguinte, para eu não cair em depressão. Então todas as vezes que a nossa energia emocional descompensa para cima ou para baixo, depressão. Então agora eu vou tratar da depressão. Como sair da depressão? Vamos lá. Todos sabemos a história de Elias. Elias orou 3 anos para não chover e não choveu em Israel. Aí chegou o dia que ele ia orar para chover. Só que antes de orar para chover, o rei Acabe tinha com ele 400 profetas. O rei Acabe tinha 400 profetas. O rei Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel tinha com ela 450 profetas. Somando 850 profetas. Todos os 850 profetas eram falsos profetas. Elias, antes de falar para chover, ele fez um desafio e chamou para o desafio 850 profetas. No dia, só chegaram 450 profetas. Só chegaram 450 profetas. Os de Acabe, acho que eram 450. Os 400 de Jezabel não foram. Ele desafiou, mandou descer fogo do céu, o fogo desceu do céu, ele mandou matar os 450 profetas. Sobrou os 400 da Jezabel. Jezabel era uma mulher estrangeira, ela não era uma judia. E aí, ele recebe um recado. Jezabel diz, eu vou matar Elias. E aí, se instaurou o quadro depressivo de Elias. Ou seja, ele tinha vencido, antes de Jezabel, ele venceu 450 profetas. Depois ele orou, pediu para chover. E aí a chuva veio. Só que antes da chuva vir, ele saiu correndo a pé. O rei saiu correndo a cavalo para não tomar chuva. Ele correu mais rápido do que o cavalo. Ó, energia. Ele tinha tanta energia do poder de Deus na vida dele, que quando ele orou e a chuva veio, a energia que estava nele foi tão forte que ele correu mais rápido do que um cavalo. Mas uma hora a energia acabou. Quando a energia acabou, depressão. Então, quanto maior é a descompensação de energia, maior é o grau de depressão. Seja na vitória, seja na derrota. No caso dele, estava sendo uma depressão por causa da vitória. Ele teve uma vitória muito grande e depois ele voltou ao normal. É como se num dia você fosse o super-homem e no outro dia você volta a ser homem normal. Bom, agora eu disse que a depressão, ela exige um processo de cura. Então vamos acompanhar a vida de Elias. Elias, no 1 Reis capítulo 19, o verso 1. Verso 3. Temendo Elias,
levantou-se para salvar a sua vida. Aqui começa o quadro depressivo. Você para de olhar para olha os olhos, do Salmo 31:9. Primeira coisa afetada são teus olhos. Você para de olhar para as coisas em volta de você ou para Deus e você volta só para dentro de você. Quando o seu olhar volta para dentro de você, você está caminhando para a depressão aguda. Porque dentro de você é vazio. Dentro de você é trevas. A luz que existe em você vem de Deus. Quando você olha para você, é como se você apagasse a luz de Deus. Você está entrando numa espiral depressiva. Quanto mais você olha para dentro de si, mais profundo se torna a sua depressão. Verso 4. Ele foi para o deserto. Segundo momento da depressão. Primeiro, ele volta para dentro de si. Depois, ele se isola das pessoas. Elias vai para o deserto. Quem está deprimido vai para dentro do quarto. Ele não quer conversa. Ele vai para lugar afastado. Ele não conversa com ninguém. Entenda, se você está diante de alguém com quadro depressivo, não tente conversar com ele. É da natureza da depressão se afastar. Esta não é hora de conversar com quem está depressivo. E aí, lá no deserto, isolado, quer dizer, ele entrou para dentro de si, ele foi para um lugar isolado, aí não resta mais nada senão pedir para morrer. Ah, eu quero que a vida acabe, eu não devia ter nascido, e começa a reclamar. Então ali está instalado o processo depressivo. Voltar para dentro de si, ficar separado dos outros e pedir para morrer. Quadro depressivo agudo, precisa de ajuda médica. Para sair desse quadro, precisa de ajuda médica. Você vai falar, César, que história é essa? Você está lendo a Bíblia e está citando que precisa de ajuda médica? Elias teve ajuda médica. Você vai falar, mas como que Elias teve ajuda médica? Vamos lá. Primeiro, olha só, o Salmo 31:9. A depressão afeta o olho, afeta a alma, afeta o corpo. Primeiro o olho, depois a alma, depois o corpo. Ora, se a depressão afeta primeiro o olho, segundo a alma, terceiro o corpo, por onde que começa a cura? Pelo corpo. Ele tem que começar de baixo para cima. Se a depressão vem de cima para baixo e afeta o teu corpo, então a depressão tem que ser curada de baixo para cima. Então, o primeiro tratamento de quem está deprimido, olha bem, se você está com uma pessoa deprimida, não tente curar a alma dela. Não tente mudar o pensamento dela. Cuide do corpo dela. Olha só, o anjo chegou para Elias no verso 5. Deitou-se, pois, e dormiu. Aqui é o quarto nível da depressão. Primeiro, volta para dentro de si. Segundo, se isola das pessoas. Terceiro, pede para morrer. E quarto, não sai mais da cama. Dorme. E aí, quanto mais ele dorme, menos energia ele tem. Mais deprimido ele fica. E aí vira o ciclo vicioso. Então, qual é a primeira etapa da cura? Olha o que o anjo disse para ele. Tocou o anjo, um anjo o tocou e lhe disse, levanta e come. Primeira forma de tratar a depressão. Por isso que eu falei que precisa de 40 dias no mínimo. Você tem que fazer a pessoa comer. Só comer. Aí vem o acompanhamento médico. Se ela estiver com anemia, porque ela ficou muito tempo sem comer, aí tem que ser um especialista em alimentação para restaurar a capacidade dela. Mas não se preocupe em fazer qualquer outra coisa. Você tem que fazer o corpo dela ficar forte. Primeiro tratamento da depressão. Faz o corpo ficar forte. Coma. E aí, ele comeu e dormiu. Comeu e tornou a dormir. Então, primeira parte do tratamento. Por isso que eu falei que precisa de acompanhamento médico.
comer e dormir, até conseguir dormir naturalmente. Comer e dormir. Segundo tratamento médico, o primeiro é restaurar o corpo. Segundo tratamento médico é restaurar a alma. Agora vem, às vezes tem que conversar, o psiquiatra tem que conversar com a pessoa, ou o pastor, alguém tem que conversar com a pessoa, porque ela precisa de um tratamento na alma. Como é que a gente sabe o tratamento da alma? Verso 9. Olha só, desculpe. Continuando o tratamento do corpo. Primeiro, comer e dormir. Comer e dormir. Depois o anjo voltou de novo, tocou nele, deu comida para ele e fez Elias andar 40 dias e 40 noites. Ou seja, segunda parte do tratamento da depressão, exercício físico. Não tente tratar a alma. Primeiro faz a pessoa comer e dormir até regular a capacidade orgânica dela. Depois que ela está suficientemente forte para se levantar da cama, então faz ela andar, e andar, e andar, e andar, até 40 dias. Pega ela, sai andando cedo, sai andando à tarde. Não tenta falar com ela, não é hora de tratar da alma, é hora de tratar do corpo. Faz ela andar, faz ela correr, faz ela brincar, vai jogar bola, vai jogar tênis, vai fazer, se ela gosta de um esporte, faz ela fazer aquele esporte. Só cuida de fortalecer o corpo por meio de exercício físico. Segunda parte do tratamento da depressão. Trate de fazer exercício físico. Aí, depois que ela andou 40 dias, aí ela foi para dentro da caverna, verso 9. E agora começa o tratamento da mente. Olha só, Deus só começou a tratar da mente de Elias depois de 40 dias de exercício físico. Tem gente que vê a pessoa deprimida, já quer tratar da alma da pessoa. E nem cuidou do corpo dela. É 40 dias, é um processo. Depois dela estar forte no seu corpo, aí é hora de conversar com a mente. Aí Deus vai lá e fala para Elias. Elias está à noite, passando a noite numa caverna, e Deus diz: o que é que você está fazendo, Elias? Aqui está o segredo do tratamento da alma ou da mente. Deixa a pessoa contar a história dela. Lembra que eu citei? Eu estou com encrenca com a minha esposa, encrenca com meu filho, encrenca com o governo, encrenca com o vizinho, encrenca com o meu chefe. Então deixa ela contar a história. Eu vou contar a história da encrenca da minha esposa, depois eu conto a história do meu filho, depois eu passo para o meu chefe, depois eu volto para o meu vizinho, depois eu volto. Vai virar um angu de caroço. Mas deixa a pessoa falar. Deixa ela falar da amargura, só ouve, só deixa ela falar e falar e falar. Uma vez eu tratei de uma pessoa que estava ela estava com maconha. Maconha, ela leva 10 horas para dar um repique. Aí eu perguntei para ela, qual foi a última vez que você usou a maconha? Ela falou, faz 3 horas atrás. Eu fiquei conversando com essa pessoa por 7 horas. Para depois de 7 horas ela ter uma crise de abstinência. Seja bem-vinda, Vanessa. E quando ela teve a crise de abstinência, ela falava para mim que ela não era viciada. Mas quando ela teve a crise de abstinência, depois de 7 horas de conversa, imagina o que é conversar com uma pessoa 7 horas. Conversei. Eu sabia, eu tinha que conversar. Eu sabia que eu tinha que conversar 7 horas. A pessoa não podia sair. Ela tinha que ter uma crise na minha frente. E aí, 7 horas depois, ela teve uma crise na minha frente. E aí ela teve que dizer, realmente, eu tenho crise de abstinência. Eu sou drogada. Eu sou dependente. E ali começou a cura dela. Então nós temos que ouvir a história, e Deus ouviu, Ele contou. Olha, eu tentei levar todo mundo a Deus. Eu estou falando Deus porque é Antigo Testamento, a Jeová.
Eu tentei levar a nação inteira a Jeová e ficaram 400 profetas que não vieram. E só eu fiquei sozinho. Olha, ele se voltando para si. A vida dele toda confusa, mas Deus coloca ele para falar. Agora é Deus fazendo isso, não é um anjo, é Deus fazendo isso com ele. Fala, Elias, conta a sua história. Então, a primeira etapa do tratamento do corpo é dormir. A segunda etapa do tratamento do corpo é fazer exercício. A primeira etapa do tratamento da mente é contar todas as histórias da vida. Aí depois que ele contou todas as histórias da vida, aí Deus começa a tratar, a dar entendimento para ele. Deus pergunta pela segunda vez: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Agora que todos os problemas da vida estão depositados na frente dele, ele vai olhar de novo para todos os problemas. Lembra que eu falei? O meu problema com minha esposa é daqui 10 dias, mas o meu problema com meu filho é hoje à noite. E porque eu não consegui resolver, eu trouxe todos para o mesmo momento. Então depois que eu consegui colocar cada caixinha no seu lugar, aí eu vou falar: o primeiro problema que eu tenho que tratar é com meu filho. Aí eu vou olhar para o meu filho, e aí eu vou pegar um problema de todos, e ali começa a minha cura, a cura da minha alma, da depressão. Aline, seja bem-vinda. Ali começa a minha cura. Então, restaurou a mente, restaurou o significado da vida, porque ele conseguiu ver qual é de fato o problema relevante dele. Aí ele vai restaurar o seu ministério. Deus chama ele e no verso de número 13, olha só, verso de número 13, ouviu Elias. Aí Deus faz o seguinte, Deus fala assim: olha, Deus não está no vento, Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo, Deus está numa voz mansa e suave. Aí Elias acalmou seu coração. Quando ele acalmou seu coração, veja, ele tinha 200 problemas. Aí ele conseguiu reduzir a 1. Quando ele reduziu a 1, ele trouxe o seu ministério em perspectiva. Aí quando ele trouxe o seu ministério em perspectiva, aí Deus disse: agora eu vou te dar esperança. Você vai sair daqui, você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei da Síria, o rei de Judá, e depois você de Israel, o rei de Israel, e depois você vai ungir Eliseu. Deus estava dando a ele esperança. O que Deus estava dizendo? Elias, os problemas da vida não se resolvem em uma geração. Às vezes é preciso mais de uma geração para resolver. Então vamos colocar as coisas no seu lugar. Tenha esperança que mesmo depois de você virá outro e a obra de Deus continua. Aí ele conseguiu sintonizar. Então, resumindo, a depressão, ela não tem cura instantânea. Ela precisa de um processo. Qual é o processo da cura da depressão? Primeiro, é preciso curar o corpo. Como é que se cura o corpo? Comida e cama. Comida e cama. Até reestabelecer as condições orgânicas do organismo, do corpo. Segunda parte do tratamento do corpo, exercício físico, no mínimo por 40 dias, até o corpo ter energia restabelecida. Só depois do corpo estar bem é que começa a cura da mente ou da alma. Em 2 etapas. A primeira etapa é preciso deixar a pessoa contar todos os problemas da vida. Deixar ele derramar tudo que ele imagina que está perturbando ele.
Aí depois que está tudo na mesa, pedir para ele escolher o problema mais relevante, o primeiro problema a ser resolvido e congelar todo o resto. É a cura da mente. Depois você tem que fazer ele encontrar o significado da vida. O que você está fazendo aqui? Aí ele vai entender que ele tem um ministério e que ele estava deixando o seu ministério para trás, e depois você vai dar esperança para ele. Aonde que eu errava quando eu entrava em depressão? Eu sempre achei que a cura da depressão era fé. Se eu tivesse fé, eu seria curado da depressão. E por causa disso, eu entrava em depressão e não saía. Ou saía, mas eu não conseguia cura da minha depressão. Até que um dia eu descobri que o antídoto da depressão é a esperança. E desde então, eu comecei a fortalecer a esperança no meu coração. Ela é meu antídoto. Hoje, quando eu identifico que a depressão está chegando, eu levanto a esperança e neutralizo a depressão. E assim, nós chegamos ao fim dessa live. Eu espero que você tenha aprendido que depressão não cura da noite para o dia. Depende de um processo. Primeiro, tem que ser curado o corpo, depois tem que ser curada a alma, depois você tem que readquirir o senso da tua existência, o significado da tua existência, e por fim você tem que enxergar o futuro. Primeiro o corpo, depois a alma, depois a esperança, os olhos. Aí você consegue sair fora do quadro depressivo. E se você conseguir identificar isso bem, todas as vezes que o quadro voltar, você saberá utilizar com sabedoria o antídoto que você aprendeu a aplicar. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você aqui junto comigo. Que você possa fazer parte dessa comunidade que está comigo aqui no Instagram, para ganharmos visibilidade e fazer esta mensagem chegar mais longe. Eu preciso de você. Venha a me seguir nesta conta do Instagram. E também, pegue essa mensagem e leve a quem está em depressão. Mostre para ele que há esperança, que há um processo, que ele precisa de ajuda e como que ele pode caminhar em direção à sua cura. Que o Senhor seja louvado e você seja ricamente abençoada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você estiver num quadro depressivo, tenha esperança. A esperança é o antídoto da depressão.